Aleluia. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Podeis assentar, amados. Queremos, em alguns minutos, trazer uma palavra, uma reflexão aos vossos corações. Louvamos a Deus pela vida do pastor José Mengarda, né, a irmã Ivani, estão aí junto conosco já há algum tempo, trabalhando e cuidando aqui desta igreja, e vocês cuidando dele, né? Que Deus abençoe vocês pelo cuidado que tem tido com o pastor José, com a irmã Ivani. Louvamos a Deus pela vida também do pastor Renato, né? Que é o responsável aí do círculo de oração e tem aí se empenhado, irmão Aurino, aos demais obreiros, irmão Rogério, que teve coragem de vir me ouvir mais uma vez, né? Deus abençoe. Nós só compartilhamos um pouquinho da palavra, não somos pregadores, mas trocamos, né, um pouco da palavra de Deus, compartilhando com a igreja. E isso é muito bom. E a igreja amada do Senhor, que Deus possa abençoar poderosamente. Nós queremos estar lendo um livro de 1 Samuel, no capítulo 7, e parte do verso 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, parte do verso 8. Traga a saudação da Ana Lúcia, não pôde estar, segundo já foi informado, está se recuperando de uma cirurgia e mais alguns dias ainda vai ter que ficar de molho, né? Não tem como bobear, porque é muito delicado o momento de repouso. E dessa forma, então, vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 8, a segunda parte, que diz assim: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós. Nesse momento, quando observamos a leitura e a expressão de um grupo, de um povo, eles vêm ao profeta, ao sacerdote, ao juiz Samuel, para que haja a intercessão. E nisso nós podemos observar a importância que tem o ato de orar. Nós devemos clamar a Deus, interceder, suplicar, orar e constantemente fazer disto um hábito na nossa vida, para que possamos desfrutar cada vez mais daquilo que Deus tem a nos revelar. Jeremias 33:3 tem ali a recomendação, quando diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, há momentos da nossa história, da nossa trajetória, que podemos estar atordoados de tantos problemas, tantas crises, conflitos e adversidades. E aí o Espírito Santo, ele vai te chamar para um particular. E no ato de ele falar com Jeremias, ele disse: clama a mim. Venha buscar, venha a estar na minha presença, venha conversar, vamos trocar, né, um diálogo. E eu quero falar contigo, eu quero te mostrar coisas maravilhosas, e tantas são que você não conhece, não sabe como proceder, ou de onde vem, como vai ser. Então, olha que interessante quando Deus estabelece para com o homem um momento de intimidade, de comunhão, para revelar. Então, você vê o ato de Deus querendo se revelar. Mas o momento que nós estamos lendo é ao contrário. É o momento onde o homem sente a sua fragilidade, a sua impotência. Se você for buscar do capítulo 4 a seguir, de primeiro livro de Samuel, você vai ver a história de Israel,
um povo chamado, eleito, escolhido, um povo especial, mas um povo obstinado, um povo que muitas das vezes, por pouca coisa, trocou Deus. Então, nesse momento, quando você resgata a história do povo de Israel, de capítulo 4 a seguir, você vai observar que era um povo que, estando fora do propósito de Deus e querendo usar as coisas de Deus, o nome de Deus e todo aquele conjunto histórico de benesses que Deus concedera a seu povo, e achando que disso estaria trazendo proveito, tirando proveito para ter resultados. E aí eles vão para a guerra, vão se confrontar com os filisteus, achando que dessa forma seria mais uma vitória, mas quando Deus não determina, quando Deus não está no negócio, é o maior prejuízo que a gente pode trazer para a nossa vida. E aconteceu que, andando de forma desordenada, na desobediência, fora do propósito de Deus, o resultado para esse tipo de gente é só prejuízo. E Deus concede derrotas. Deus trata com Israel. A casa de Eli estava totalmente fora, desviada do propósito de Deus. Eli, o sacerdote, não queria arrumar a sua casa. Deixou largada. E aí agora Deus vai estabelecer juízo. E quando então Israel vai para enfrentar, veja que é interessante quando você vê no capítulo 4, que o movimento que acontece no arraial, quando eles dizem, vamos levar a arca. A arca representava a presença de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus. E isso atemorizava os inimigos de Israel. E de repente eles falam, vamos trazer a arca porque nós vamos ser vencedores. Isso é comum, é praxe no nosso meio, na nossa história. A arca chegou, é Deus chegando com a vitória. E aí eles vêm, fazem um movimento, e os filisteus escutam isso e ficam atemorizados. Olha, o Deus de Israel, o Deus que derrotou o Egito, a potência da época, está chegando. Olha o barulho, olha o movimento. Irmãos, nem sempre o movimento, o barulho, Deus está. A gente tem que ter sabedoria e discernimento nisso. E alguém dos filisteus falou, não, pessoal, peraí, não se amedronte. Fiquem firmes, sejam homens, sejam guerreiros. Veja que vocês, enfrentando esse movimento, vocês vão vencer. E alguém incentivou. Não levou em consideração o barulho do arraial do israelita, porque a arca estava chegando. E conquistaram e derrotaram os israelitas. O povo de Deus, um povo que tinha história, um povo que viu Deus operar, trabalhar, livrar, dar grandes vitórias a ele, foram derrotados, envergonhados. E agora então eles levam a arca para uma casa de um deus deles, dos filisteus, coloca lá e acha que tudo vai bem. Quando a notícia chega para Eli, ele cai, quebra o pescoço, morre. A esposa de Finéias também morre com a notícia, dá um nome que traria para o seu filho um momento de desgraça, dizendo, e acabou, ou seja, foi-se embora a glória de Israel. A realidade estabelecida na vida de uma criança que ao passar pela rua, pelas vielas, pelo arraial, iria lembrar aquele momento trágico. A glória de Deus nos abandonou, nos deixou. Acabou, ficamos desamparados. Veja que interessante, em Jeremias Deus fala, vem, clama a mim, eu vou responder. Eu vou te anunciar, eu vou te revelar, eu vou mostrar. E de repente agora, nesse momento difícil, o povo vem estar clamando ao sacerdote, ao profeta, ao juiz,
dizendo: olha, o nosso único caminho, a nossa única esperança é você, Samuel. Então não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus. O nosso Deus estabelece algo maravilhoso. Aquilo que a mulher de Finéia fala, a glória foi embora, ou seja, rompeu-se a comunhão com Deus o Altíssimo, a arca foi tomada, todo o nosso histórico, tudo aquilo que era de valor foi levado para um povo estranho, um povo pagão, um povo que adorava divindades diferentes. Acabou, nos roubaram o nosso Deus, a nossa história, a nossa glória. Então o povo estava distante, estava como que abandonado. E você vai olhar, eu estou passando rápido, que a hora não nos ajuda, né? Mas o que acontece? Os filisteus colocam a arca dentro do templo de Dagom, o Deus deles. E Deus não divide a sua glória, a sua honraria. E quando a arca está ali, no outro dia o Dagom presta culto. Se debruça, cai sobre a arca, para revelar que há um só Deus. Os filisteus olham: o que está acontecendo? Levanta o Dagom, bota lá de novo. E daqui a pouco, no outro dia, está lá o Dagom sem as mãos, quebrado, só o tronco, todo arrebentado na presença de Deus. Isso traz um alerta para os filisteus e diz: alguma coisa não está certa. E eles insistem com aquilo e Deus começa a atuar, porque Deus não se permite dividir a sua glória para ninguém. Deus não mistura a sua santidade com a treva, com o iníquo, com a impiedade. E não é de qualquer maneira que possa Deus estar em qualquer ambiente. Deus, Ele é santo. E tem que prestar a Ele louvor, adoração e culto. Mas tem que preparar o terreno, tem que preparar o altar. Tem que ter uma vida consagrada. E traz Deus um juízo sobre a vida dos filisteus. E aí vem morte, doenças, enfermidades. E eles ficam atemorizados e saem de uma cidade para outra tentando aplacar e descobrem que não tem jeito, porque o Deus de Israel está realizando juízo no meio dos filisteus. Até ao ponto de alguém com um pouco de serenidade, de juízo, eles: olha, vamos ver como devemos fazer para devolver. Essa arca não é nossa, isso não nos pertence. E nós temos que nos livrar, porque senão todos iremos morrer. E aí eles pegam um conselho com os sacerdotes, com os adivinhadores, e se estabelece com todo um cuidado e respeito ao Deus de Israel, aquilo que o povo dele não fez, os filisteus tomam cuidado para fazer. Pegam madeira nova, prepara ali um carro, bois que não tiveram ainda sobre eles o jugo de um peso, de carregar, de um trabalho, né? Pegam ali vacas que tiveram sua cria, colocam, preparam as suas feridas em forma de ouro, e os ratos que traz ali a peste, talvez a maldição que matava os filisteus, vamos fazer para cada uma das cidades que nós estamos aí representando, cada príncipe. 5 ratos e 5 enfermidades, 5 tumores de ouro. Coloca aí numa caixa, bota nesse carro novo, prepara essas vaquinhas aí que vão levar para Bet-Semes, ou seja, vamos mandar para fora da nossa terra. Agora, uma coisa interessante que dentro dessa compreensão eles fizeram é o seguinte: nós precisamos ter certeza que é Deus de Israel que está aprovando nós, que está tratando.
Se verdadeiramente esses animais seguirem o projeto que nós estamos estabelecendo, então nós vamos entender que é Deus. Mas se eles voltarem ou retornarem, então vamos entender que foi um acaso. Mas por que eles pensaram isso? Nós temos que observar o seguinte: aquelas vacas tinham dado cria. Os seus bezerrinhos não estavam com ela. Então, quem sabe como é o processo materno? A mamãe, quando ganha a criança, ela quer abraçar a sua criança. Ela quer estar juntinha. Jamais ela abandona ou delega para outro o cuidado. Porque isso fala da maternidade, do amor, de estar cuidando. Assim também é dentro da esfera animal. Os animais também têm o mesmo princípio. E qual era a intenção dos filisteus? Se Deus está nesse negócio e nós vamos nos livrar e a nossa culpa vai ser aceita pelo processo dos ratos de ouro, das enfermidades de ouro que nós estamos oferecendo pela nossa culpa, se isso servir como expiação, então essas vacas vão para lá e não vão retornar para a sua casa onde os seus bezerros estão lá clamando. E aí nós entendemos que Deus estava nos julgando por trazer aquilo que não nos pertence. Olha que interessante. E aquelas vacas iam mugindo, berrando, porque provavelmente elas deviam pensar assim: olha, queremos nosso filho, mas nós temos que cumprir um propósito, porque Deus está mandando levar a arca de volta. O que isso pode nos trazer? Uma nação ímpia, pagã, teve mais temor com aquilo que é e pertence a Deus. E o povo de Deus, que deveria ter todo um cuidado e nunca se afastar da presença dele, ignorou. Se acostumou com o culto, com a liturgia, com o movimento. E simplesmente perdeu o princípio do temor a Deus. E muitas das vezes a igreja do Senhor está assim. É tudo alegria, é tudo movimento, é tudo bom. Até o momento que perde o temor. E aí sobe para os púlpitos para cantar, para pregar, vê e andam no movimento, no seio da igreja, tudo de qualquer jeito, qualquer forma, porque não faz mal, estamos acostumados. Mas Deus não age dessa forma. Deus é santo. E a palavra dele diz que Deus é luz e não há nele trevas. Então, por isso, muitas das vezes nós estamos enfermos, porque andamos na iniquidade de qualquer maneira e estamos acostumados com a arca de Deus no nosso meio. E profanamos a arca. Você vê que depois chegou em Bet-Semes, o povo ali se reuniu, era uma cidade dentro da esfera, próxima a Benjamim, Judá, e tinha levitas ali, por certo, era uma tribo, uma cidade que tinha os levitas, tinha sacerdotes, tinha tudo, mas assim, não tiveram cuidado. A arca está voltando, que alegria, que bom, mas não tiveram o temor e o cuidado, e foram lá espiar. E Deus falou: não espie a arca. Não mexa. Irmão, muitas das vezes Deus nos dá mandamentos para nós simplesmente seguir sem questionar. Não se questiona quando há momentos que Deus está trabalhando e operando. Aceita, confia e espera. Somente. Mas aí não, sempre tem um engraçadinho. Eu quero dar uma olhadinha, não faz mal. A perda do temor nos promove isso. A desrespeitar e profanar o sagrado. Quantas das vezes no nosso meio tem pessoas que levam a vida de qualquer jeito,
Não, para Deus não faz mal, Deus é bondoso, é amoroso. Não, irmão, Deus tem princípio. A sua palavra e os mandamentos, se você for ler lá em Levítico 26, você vai ver os mandamentos, as promessas e as ameaças. O capítulo 26 vai dizer muito claro isso e diz assim, ó: não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não faça isso. Se Deus diz não faz, não adianta insistir. Ele diz lá no verso 3, se andares no meu estatuto e guardares os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei vossa chuva. A chuva era preciso. Eu vou dar tudo no seu tempo. A terra vai dar a sua novidade, a árvore do campo dará o seu fruto, e uma série de bênçãos. Deus estabeleceu propósitos e princípios, estabeleceu para o seu povo. Mas ele diz também que se isso não acontecer, ele vai fechar as portas, ele vai tratar, ele vai pesar a mão. E hoje não é diferente, meu irmão. Hoje nós estamos vivendo num tempo moderno, a tecnologia e tantas coisas, e nós simplesmente ignoramos. Achamos que Deus também mudou, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia, a palavra diz, eu serei o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Pode passar o céu e a terra, pode passar séculos e assim consome-se toda uma humanidade e o ciclo da vida, mas Deus permanece fiel. Ele é o mesmo. E quando nós perdemos o temor a Deus, nós nos desviamos do seu propósito, então nós vamos colher as maldades que nós estamos semeando. Nós vamos colher, as crises, os conflitos, as enfermidades, os problemas. Israel ficou sem a arca e a glória foi embora. A presença de Deus foi embora. E de repente a presença está voltando, mas assim, não tiveram cuidado. Os filisteus fizeram todo um trabalho diferente, prepararam com madeira, um carro novo, com as vaquinhas, tudo que não tinha jugo. Você tem que ser o melhor para o Deus de Israel. Mas o povo de Deus simplesmente ignorou. E foram olhar e morreram. Diz a palavra que 50.000 pessoas morreram. Ou seja, que desgraça. Aparentemente alguém poderia dizer, a presença de Deus só está trazendo desgraça para o seu povo. Não. Deus está fazendo o seguinte, eu continuo sendo o mesmo. Eu não mudei. Mas se vocês não guardarem o mandamento, se vocês não cuidar com aquilo que eu estabeleci, eu não tenho um compromisso. Então eu vou deixar vocês morrer. Vocês se estragar. Vocês se perder. E isso foi tão terrível que eles pediram, olha, leva a arca para outra cidade. E foram lá, prepararam. E levaram lá para Kiriat Jearim, que não tinha nada a ver com a história da onde deveria estar a arca. Ficou lá numa cidade que, dentro da compreensão histórica, ela tinha um histórico de um outro altar, de um outro Deus. Então veja a dificuldade. E essa arca ficou ali 20 anos, ou seja, 20 anos o povo não desfrutando das benesses de Deus por não seguir os propósitos. E aí, de repente, entra o capítulo 7, o povo gemendo, clamando e reconhecendo que estão fora do propósito de Deus, estão sendo tratados diante de um desígnio de Deus por não estarem no centro da vontade.
E aí eles vão e buscam a Samuel. E Samuel estabelece: olha, para Deus ouvir os vossos clamores, vocês precisam converter o vosso coração. Aí você vai ver do capítulo 7, do verso 3 ao 8, uma série de recomendações que Samuel estabelece. Querem mudar a história? Querem se reconciliar? Verdadeiramente estão sentindo que está na hora de mudar essas atitudes? É isso? Então vamos nos congregar lá na região de Mispá. Vamos para lá, porque lá nós vamos agora fazer um trabalho diferenciado. Aí então entra a questão de Samuel como o ofício de juiz. Ele vai julgar o povo. Ele manda recado para todo Israel. Então, uma boa parcela das tribos vão chegar e vão se congregar nessa região apropriada. Ali era um lugar que era estrategicamente muito importante para uma reunião, para uma congregação, para um propósito. E aí eles vão para ali, estão ali se confessando, né? Estão ali se purificando. E aí diz o texto, que ele diz assim, ó, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. E vos livrará da mão dos filisteus. Os filisteus dominavam Israel. E agora então eles vêm estar ali porque querem se converter, ou seja, querem mudar a sua história, transformar, alterar a sua forma de ver. E para isso precisava o quê? Abrir o coração e derramar diante do Senhor. Tira os deuses estranhos. Então quer dizer que tinha deuses estranhos. Tira as astarotes. O que eram as astarotes? Era a divindade feminina da fertilidade, da guerra. Ela não era e não tinha história com Israel, a não ser quando Israel se desviava. Ia buscar na idolatria outros deuses pagãos. E Deus, antes de eles entrarem na terra prometida, Deus falou, guarda o mandamento. Guarda a minha palavra, para não se desviar. E os mandamentos, eles quebraram o primeiro e o segundo. Deus falou, não coloque diante de vocês deuses estranhos, ídolos, não faça isso. Mas Israel, teimoso, obstinado, vai lá e coloca Astarote. Astarote era a deusa da fertilidade. Então, isso trazia o quê? A orgia, a sexualidade, né, que estava envolvendo o povo de Israel, e isso fazia com que afastavam de Deus. Tira os Baalins. Baalim era uma divindade masculina que era junto com Astarote. Então assim, dois deuses estranhos que Deus não estava no negócio. Era preciso arrancar isso, extirpar isso do meio do povo, ou seja, sai do coração do meu povo, e aí eu vou ouvir, aí eu vou livrar, aí eu vou recordar a palavra que está lá em Levítico capítulo 26, se guardar meus mandamentos, as promessas estão estabelecidas. E como é isso hoje, pastor? Como eu posso atentar para esse cuidado nos dias de hoje? Guardando a palavra, observando os textos bíblicos, vivenciando em comunhão com Deus, em oração, em jejum, em consagração, para poder ouvir a voz do Espírito Santo que acalenta a nossa vida, que busca confortar, que busca dar resposta. Mas se nós não entendermos isso, e se nós não se converter, arrancando as maldades, as
iras, as contendas, as maledicências, que são muitas das vezes colocadas no altar do nosso coração, e nós não enxergamos outra coisa a não cuidar da vida do outro, a falar mal do outro, a criar confusão, a gerar contenda, intriga, divisão dentro da igreja. Não temos deuses nas nossas paredes, mas temos idolatria quando nós achamos que aquilo não faz mal e não tira a santidade do Senhor. Quando nossa língua é tão grandona que serve como uma passadeira aonde podemos até tropeçar nela. Dentro das nossas igrejas, trazendo enfermidade, doenças, problemas e divisão, e a glória indo embora. Por quê? Porque nós damos devidos valores a esses hábitos. Quando nós somos rebeldes, não obedecemos e questionamos tudo, dizendo não pode, estamos no século 21. Ei, meu irmão, estamos no século 21, podemos ir para o 22, para qualquer tipo de tempo. Nós não podemos perder o foco no nosso Deus, que é o Senhor de todas as coisas. Pode ser o século 1 ao qualquer que for. Se você estiver focado e centrado em Deus e Deus sendo o centro da tua vida, você não terá dificuldade de reconhecê-lo e adorá-lo. Talvez você pense, pastor, nós não temos arca, nós não temos altar. Não, a nova aliança, o projeto salvífico colocou isso em cada coração. Hoje o nosso altar é o nosso coração, e o nosso coração tem que ser limpo para quem? Para Ele, a santidade, o divino Jesus habitar. Se Ele que é santo não encontra morada no seu coração, se você não experimenta mais a glória de Deus, se você não sente mais a presença, se você não sente o calor da chama do Espírito, se você não sente a brisa do Espírito Santo falando e tocando em você, alguma coisa está errada. Quando o povo olhou isso e disse, já tem muitos anos que nós não vemos mais a glória, tem muitos anos que nós não experimentamos mais a presença dEle, tem muitos anos que Ele está distante, nós precisamos mudar. Samuel, o que é preciso? Então ele fala, se converte, transforma essas atitudes, tira todos os deuses estranhos. Nos dias de hoje, tira a mágoa, tira o rancor, tira a tristeza, libera perdão. Aí você vai experimentar Deus novamente, porque Deus está batendo na porta e está dizendo, deixa eu entrar novamente. Mas às vezes se torna difícil, porque o homem é orgulhoso, soberbo, e o homem diz, não aceito. Se for nessa situação, quem fez para mim que tem que vir pedir perdão, meu irmão, não fica travado. Não fica nesse processo, libera perdão, mesmo que você não é culpado, mas você está sendo transformado, você está se purificando, e a glória vai descer novamente na sua vida. E quando eles identificaram isso, e vieram congregar naquela região, se concentraram prontamente para se converter, para estar diante do Senhor, experimentar novamente a presença de Deus. Os filisteus se levantaram, olha, Mispa está tendo um movimento, e nós não podemos deixar esses homens aí, esse povo, se reunir assim não. Vamos lá e vamos mandar eles embora, vamos destruí-los. Vamos abatê-lo. E quando eles vieram com todo vigor, com toda a força, aí o povo que não foi para a guerra, mas foi para se quebrantar na presença de Deus,
foi para sofrer transformação e sentir a glória de Deus. Aí agora eles se amedrontaram. E eles vendo que os filisteus se aproximavam, eles falaram: Samuel, nós ainda estamos em processo. Nós ainda não temos uma confiança muito grande, porque nós somos falhos, somos miseráveis, somos culpados. Mas tu, ó Samuel, clama ao Senhor. Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus. Esse nosso Deus mostra assim: já estamos quebrantados, já reconhecemos nossas falhas, já sabemos das nossas misérias, mas nós estamos rasgando o nosso coração, nós estamos derramando água, e quando fala em derramar água, fala da purificação, da limpeza. Nós abandonamos nossos ídolos, nós abandonamos as nossas práticas, nós queremos reconhecer somente Ele, somente o Senhor, o Deus dos nossos pais. Olha, nós queremos novamente experimentar aquele movimento de Deus, quando nós ainda estávamos lá no deserto, quando os nossos pais olhavam para a nuvem durante o dia, e eles viam a proteção de Deus. Nós queremos experimentar aquela nuvem que se transformava numa coluna de fogo, aquecia os nossos corações para nós dormir em paz. Ou seja, havia a promessa, havia a mão de Deus, havia o movimento, havia a glória. Agora nós queremos isso, Samuel. Clame, Samuel. Os filisteus querem nos roubar isso, eles vêm nos amedrontar, mas Samuel, clame, Samuel, clame o nosso Deus por nós. Nós não temos ainda condição, somos falhos, fraquinhos, mas tu, ó Samuel, é aquele escolhido a qual ele determinou como nosso juiz, como nosso sacerdote, como nosso profeta. Então clama, Samuel. E aí Samuel clama, oferece um sacrifício, e Deus observa e diz: olha, está tudo bonito, está perfeito, o povo se reconciliou, então eu vou restabelecer a minha bênção sobre o meu povo. Que coisa maravilhosa é quando nós podemos entender essa questão das nossas fraquezas e chegar diante de Deus e falar: Deus, eu falhei, eu confesso mesmo, eu estou mal, mas eu sei que Tu és o meu Senhor, me perdoa. E diz o texto que Samuel ofereceu o holocausto e clamou ao Senhor, e o Senhor por Israel, clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. O Senhor acatou. E é tão interessante que eles não precisavam guerrear. Deus guerreou por eles. Diz o texto que veio trovões. Não era época de chuvas. E Deus estabeleceu trovões, e os filisteus se amedrontaram. E quando eles viram aquilo, eles pensaram: olha, o Deus de Israel voltou a protegê-lo, vamos embora. E na saída, na hora que eles começam a fugir, como a região que eles estavam era mais alta, eles conseguiram jogar objetos e algumas coisas, e talvez pedra, começou a bater os filisteus, e eles tomaram confiança, e foram ao encalço, e conquistaram as terras que os filisteus tomaram. Eles conquistaram vitória, eles derrotaram, e por muito tempo os filisteus não mexeram mais com Israel. Sabe por quê? Ousaram reconhecer que estavam errados e se reconciliaram com Deus. E para isso eles colocaram um altar e deram ali o nome de Ebenezer, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Ficou uma marca na história de Israel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, toda vez que eles olhavam aquele altar, eles falavam: nós estava feio na foto, nós estava mal,
Nós não tínhamos paz, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos expectativa, nós não tínhamos mais nada. Mas ousamos a clamar a Deus, ousamos a nos reconciliar, rasgamos o nosso coração, e a partir daquele momento, o Deus Todo-Poderoso ouviu o clamor e voltou-se para Israel e deu vitória. O que temos que tirar de lição para isso? Quantas das vezes nós carregamos coisas estranhas dentro do nosso coração? Vamos amontoando um monte de lixo no nosso coração, um monte de entulho, e vamos deixando Deus, vamos esfriando. Já não queremos mais orar, não queremos mais ler. Não, o culto está chato. Que culto ruim. Cantou desafinado. Aquele hino não era próprio. Aí a gente inventa história, porque estamos perdendo o foco. Mas se nós entendermos e deixarmos o Espírito Santo, que tem sobre nós ainda ação de misericórdia, e vem sobre nós clamar, interceder, gemer, para nos ganhar, para nós reconciliarmos. Se nós acatarmos a voz do Espírito Santo, nós vamos nos quebrantar, vamos descer, e Ele, Deus Todo-Poderoso, vai aparecer na nossa caminhada, na nossa vida. Que possamos entender o tempo de Deus, o querer de Deus, a sua vontade para a nossa jornada, e reconhecer que somos pequenos, somos falhos, e nada somos se não for por Ele. A glória é para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele. Aquilo que diz, olha que bonito, que maravilha, você é especial. Não, é porque Ele está em mim, e se Ele está em mim, Ele me capacita para que tudo seja para a glória dEle. Se você assim entender, Deus vai te abençoar, te prosperar, fazer crescer. Deus vai te honrar, e Deus vai te usar, e Deus vai fazer jus àquilo que você também está participando, de honrar, louvar e adorar o nome dele. E você vai ver que tudo vai bem. Mas se você achar, não, eu ainda sou muito importante, eu ainda sou o grandão, eu sou o todo-poderoso, e Deus não é nada, você vai ter uma queda terrível. Então, nessa noite, talvez eu não falei aquilo que você, quem sabe, gostaria de ouvir. Mas eu sei que é aquilo que Deus quer para o nosso coração. Essa mensagem, ela parte daqui para ir, daí para cá. Não pensa que é daqui para frente, não. Nós teremos sempre que ser servo. Nós teremos que sempre ser humilde e reconhecer que tudo é para a glória dele. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. E quando Ele quiser, Ele nos abençoe e nos exalta. Se nós entendermos isso, seremos uma igreja viva, missional, avivada, eficaz e relevante, falando para o mundo aí fora que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, está adornando a sua noiva e vai levar para uma eternidade, para os céus, para sempre. Que a igreja do Senhor seja contemplada como a porta de escape, de esperança para uma eternidade com Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde os seus propósitos. E se você puder ficar em pé, nós vamos orar e pedir a Deus que Ele venha abençoar e fortalecer os nossos corações. Eu não sei a tua história, eu não conheço a tua intimidade com Deus. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas se você até aqui andou de trancos e barrancos, cai e levanta, sofre, momentos difíceis, é a hora de você falar: Deus, eu quero clamar. Aqui não está o Samuel, aqui não está o pastor, aqui não está o meu líder, mas aqui está aquele que foi na cruz,
aquele que morreu pelos meus pecados, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que é o sumo sacerdote, aquele que intercede por mim, aquele que pode tudo. Eu quero clamar a Ele por misericórdia. Então clame, feche os seus olhos e comece a falar com Deus. É Ele que sonda os corações, é Ele que contempla as nossas misérias. É o nosso Deus que ama a nós de tal maneira que Ele deu o único Filho para que pudesse morrer e nos dar condição de vida eterna. Então nós, falhos, miseráveis, mas podemos hoje reconhecer que nada somos. Então clamamos: Pai eterno, Deus das grandes misericórdias, Senhor, nessa noite tão especial, Tu nos permite, Pai, a entrar novamente diante da Tua presença e reconhecendo que nada somos, Pai, que somos verdadeiros pecadores,